Queria ler, antes da gente orar, o texto, Mateus 16. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus 16. Eu vou ler dos versos 13 a 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. Até aí. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, primeiramente pelo teu Filho. Obrigada, Senhor, porque Ele não se arrependeu, ó Deus, de tomar a cruz. Obrigada, Senhor, porque as minhas falhas, as nossas falhas, não causam, Senhor, dúvidas no coração do teu Filho. Em nome de Jesus, obrigada porque Ele não voltou atrás. Obrigada, Senhor, pela sua constância, pela sua obediência, Senhor. Obrigada, Pai, por toda herança, Senhor, que Ele conquistou para nós, em Ti, com o seu sangue. Nós te pedimos nessa noite, Deus, uma clareza, Pai, de entendimento. Pai, te peço nessa noite, nessa igreja, Senhor, que toda distração seja eliminada agora, pela riqueza, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, que os nossos corações sejam capturados, ó Deus, pelas Tuas palavras, não pelas minhas. Que sejam capturados, Senhor, de amor, ó Deus, por esta palavra. De amor, ó Pai, pela Tua obra nas nossas vidas, por quem Tu és, Senhor. E que isso nos mantenha atentos, Pai, apaixonados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você diz amém? É isso? Aleluia. Esse texto, estava meditando nele no início da semana para preparar essa palavra e algumas coisas me chamaram a atenção. A gente já leu esse texto tantas vezes, né? Eu já vi um monte de pregação sobre esse texto, mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu queria compartilhar com vocês duas dessas coisas. A primeira delas a gente viu que Jesus perguntou para os discípulos o que o povo dizia dele, quem o povo dizia que ele era. E depois ele pergunta para os discípulos quem eles diziam que Jesus era. Vamos ler rapidinho aqui, ó. A primeira resposta está no verso 14. Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta: mas vós, quem dizeis que eu sou? E no verso 16 Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que me chamou a atenção em primeiro lugar nesses 4 versículos que nós lemos, foi que Jesus, Ele sabia o que as pessoas pensavam dele. Muitas vezes Ele teve revelação do que as pessoas estavam pensando em certos momentos. Ele, inclusive, repreendia algumas pessoas pelo que eles estavam pensando. Porém, Jesus fez questão de perguntar. Eu acho que não era para que Ele soubesse, mas eu acho que era para deixar claro que para Ele havia diferença entre o que o povo pensava ser Jesus e o que os seus discípulos pensavam.
Eu tenho para mim que o Senhor está querendo ressaltar aqui, nessa primeira parte, que para Ele há muita diferença entre os que o seguem de longe e não o conhecem na intimidade, o que essas pessoas pensam ser Jesus, e o que os seus próximos, os seus discípulos pensam ser Jesus. Eu acho que o que o Senhor quis trazer ênfase aqui é que para o povo que seguia Jesus, que via os milagres, que participou muitas vezes dos milagres, Jesus era talvez um outro Elias, talvez um outro João Batista. Ele era mais um dos profetas. E Jesus, quando pergunta assim, mas vós, o que ele está querendo dizer é, tudo certo, eles pensarem isso de mim. Mas e vocês? O que vocês pensam de mim? O que vocês dizem que eu sou? E a segunda coisa que me chamou a atenção aqui, nesse pequeno texto, foi que, quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquilo causou, causou um certo contentamento em Jesus. Porque ele fala, bem-aventurado és. Esse tipo de revelação, amados, de quem o Senhor Jesus é, na verdade, é uma revelação que vem do Pai. O Pai revela o Filho revela o Pai. E quando Pedro teve essa revelação e Jesus fala, bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai, Jesus se alegrou. Eu me alegro quando eu vejo as meninas com quem eu caminho conquistando coisas nos seus ministérios. Eu me alegro, eu imagino Jesus vendo Pedro, tendo uma revelação dessa dada pelo Pai, ele se alegrou. E a palavra diz aqui que Jesus chamou Pedro de bem-aventurado ou feliz. Você é, porque você recebeu essa revelação. Porque foi o meu Pai que te deu essa revelação. Essas duas coisas me chamaram muita atenção nesse texto. E eu vou explicar por quê. Há algum tempo já, o Senhor tem falado comigo sobre o tipo de revelação que nós temos do Senhor. Na minha vida mesmo, no meu dia a dia, várias vezes o Senhor me chama a atenção. Olha, você tem andado debaixo de limitação nesta área, porque você não me conhece completamente nessa área. Sua vida tem sido limitada nessa área, porque você ainda não tem a revelação completa do meu amor nesta área. Eu acho que isso é comum a todos nós. Nós ainda não temos a revelação completa do Senhor, mas o Senhor tem me chamado a atenção a respeito disso há muito tempo. E quando eu vi esse texto, eu entendi o que o Senhor queria falar conosco nessa noite. Nós temos uma revelação verdadeira, real de Deus, ou de Jesus. Nós temos a revelação real, verdadeira. Se essa é a revelação que nós temos, nós caminhamos nela. Porém, se a nossa revelação é limitada, nós temos uma vida limitada. E se a nossa revelação é errada, incorreta, nós temos uma vida de engano. E isso é muito grave. Isso é grave, amados, porque a nós cristãos é dada uma chance, uma vida. E é dado para nós tudo o que nós precisamos para completar a nossa carreira. Aquele que nos chamou, diz a palavra, ele é fiel para nos capacitar a cumprir o nosso propósito aqui. E depois da morte, vem o fim. Então, se a minha revelação do Cristo está errada, eu viverei uma vida cristã baseada no engano. E o Senhor não tem isso para mim, não tem isso para você. Se a minha revelação de Jesus é limitada, eu vou viver uma vida cristã limitada. E de novo, o Senhor não tem isso para mim e não tem isso para você.
Eu tenho certeza disso. Ele te chamou para grandes coisas. Ele te chamou para vencer as suas limitações. Ele chamou pessoas limitadas, sim, mas para viver uma vida extraordinária, baseada no poder dele. Amém? Aleluia. Eu queria que a gente abrisse novamente em João. Vamos lá para João. João 17. Nós fomos chamados para receber do Pai revelação verdadeira de quem Jesus é. Amém? Olha só esse versículo de João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. O Senhor resumiu aqui a vida eterna. Conhecer ao Senhor, o Deus verdadeiro, e ao Filho que foi enviado. Nisso consiste a nossa vida eterna. Enquanto preparava essa palavra, eu pensei em muitos testemunhos. Eu pensei em muitas experiências. Porque, como eu falei, o Senhor já vem trabalhando no meu coração sobre essa questão da revelação de Jesus há algum tempo. Porém, enquanto eu orava por isso, eu queria compartilhar algumas coisas. E o Senhor trouxe meu coração para uma outra nuance, uma outra ênfase nessa noite. O que o Senhor falou comigo, para que fosse hoje compartilhado com a igreja, é que nós temos vivido num conhecimento limitado sobre o amor, o caráter de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. E algo que me chamou muito a atenção, sobre o zelo desse Deus em manter a sua aliança. Queridos, eu tenho orado por essa palavra desde segunda-feira. Todos os dias o Senhor colocava no meu coração um peso, como se Ele dissesse para nós, Igreja Cristã Bíblica, eu quero, é a minha vontade que vocês me conheçam. Eu sou um Deus zeloso em manter a minha aliança com vocês. E por vários dias que eu tenho orado sobre isso, o Senhor, através das minhas experiências, mas também através da palavra, foi me mostrando como é muito sutil o fato de não conhecermos a plenitude do que o Senhor tem para nós. Se nós pararmos para pensar, todo cristão não conhece a plenitude, então nós nos acostumamos com isso. Eu acho que nós vivemos a nossa vida cristã pensando assim, quando eu chegar lá na eternidade, eu vou ter o conhecimento pleno do Senhor. E nós nos esquecemos que o Senhor nos chamou para andar já em certa plenitude aqui. Há uma certa plenitude de conhecimento para nós hoje. Amém? Você crê nisso? Isso o Senhor falou muito sério comigo. Não há tempo a perder. Se a vida eterna consiste em conhecer ao Senhor e ao Filho, e se nós, que somos cristãos, já vivemos a realidade da eternidade com Cristo hoje, porque é o que nós vivemos, amém? Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. A cada minuto que eu passo longe dessa plenitude de conhecimento que, de novo, está disponível para nós. Disponível para nós. Eu estou me permitindo caminhar debaixo de limitação que certamente não foi o Senhor que colocou sobre mim. Sabe, queridos, eu queria que a gente lesse um versículo lá em Deuteronômio 7. Eu dei ênfase nessa questão do Deus que zela por manter a sua aliança, porque essa foi a ênfase que o Senhor me trouxe nessa noite. E Deus sabe o porquê. O Senhor conhece cada um que está aqui. Deuteronômio 7, verso 9. Diz assim:
Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Esse é o nosso Deus. Um Deus que zela pela aliança que Ele estabeleceu. Eu não fui, amados, atrás do Senhor pedir que Ele fizesse uma aliança comigo. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que estabeleceu a sua aliança. Quando a palavra diz que Ele escolheu o povo de Israel, Ele falava assim: estabelecerei a minha aliança. Hoje, Ele falou com Noé: faço hoje aliança entre mim e a criação, de que eu não vou mais destruir a terra com água. A aliança é estabelecida do lado do Senhor. Ele é que estabelece essa aliança. Amém? E Ele zela para que essa aliança seja cumprida e seja vivida em sua plenitude por nós, pela sua igreja. É isso que Ele zela. Ele é um Deus zeloso em cumprir tudo aquilo que Ele planejou para nós. Mas, queridos, nós temos andado limitados no nosso conhecimento do Senhor e, infelizmente, isso tem limitado a nossa vida. Isso agora é uma experiência minha, quando eu me frustro, porque eu gostaria de responder de certa forma ao Senhor e eu não consigo, várias vezes, o que eu fazia? Me fechava. E na última vez que isso aconteceu, faz uns 2 meses mais ou menos, igual. Eu queria responder de uma certa forma, com mais fé, a uma circunstância, e eu não consegui, e eu me fechei. E eu me lembro que eu estava numa semana tão, assim, de tanta comunhão com o Senhor, e aquilo me atrapalhou. Eu me fechei naquilo. E o Senhor começou a tratar comigo da seguinte forma: eu ia para o meu quarto, fazer alguma coisa lá, e eu sentia que o Senhor estava indo junto comigo. Era muito interessante. Aí eu ia, sei lá, fazer um almoço. E eu falava assim: acho que vou colocar um louvor. Não vou colocar um louvor não, porque eu estou com essa situação, eu não estou com cabeça, não sei o quê. E ia fazer lá o meu almoço. Mas sabe aquela presença? Que coisa! Aquela presença do lado. E eu chegava a falar com o Senhor: Senhor, não estou conseguindo. Não vai dar. Eu não estou, eu estou, deu para mim, eu estou muito cansada dessa história, eu quero essa coisa, negócio resolvido, e eu estou chateada, então se eu for cantar para o Senhor vai ser falso. E aí eu ia para a sala, e aquela presença, eu vivi aquilo. O Senhor me cercas, tu me cercas por detrás e por diante. Foi aquilo nesses dias para mim. E numa determinada hora eu fui para o meu quarto, já estava tarde da noite, e eu levantei, fui na cozinha pegar um copo de água e parei um pouquinho na sala, já que não tinha ninguém. E aí eu falei com o Senhor, falei: Senhor, por que eu estou com essa sensação dessa presença? Porque eu sei que não é o meu inimigo. Ele anda ao derredor, mas ele não me traz isso. O sentimento, eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês, amados. O sentimento era que, como se o Senhor estivesse do meu lado, de forma reverente, calmo, quieto, respeitando o meu momento aborrecido. É como se Ele estivesse assim, parado do meu lado. Ok, vamos esperar. E eu entrei meio que, eu fiquei um pouco confusa e fui falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu não sei porque que eu estou com esse sentimento. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Ele falava para mim: a revelação que você tem de mim é falha. No momento da frustração. No momento em que você se frustra com a revelação que você tem de mim está errada. Como você se fecha, você acha que eu também me afasto. Mas eu não me afasto. E eu estou aqui
para que você entenda, eu quero que isso fique marcado na sua vida, porque a frustração vai acontecer novamente. Você falha. Mas eu quero que você entenda, eu não me afasto. Não há para onde você fugir da minha presença. Eu não me afasto. Eu não vou falar nada. Eu queria que o Senhor me explicasse por que ele estava aqui. E ele falava para mim, eu não vou falar nada, eu estou aqui porque eu estou aqui. Eu zelo pela minha aliança. Da minha parte, sempre haverá zelo por manter a aliança que eu tenho com você. Amados, isso me quebrou. Isso me quebrou. E todas as vezes em que eu me frustrei de ir lá até aqui, isso faz uns 2 meses mais ou menos, eu tinha nítida, eu me lembrava daquela sensação do Senhor Jesus ao meu lado. Ok. Mas eu não vou sair daqui. Isso foi para que algo mudasse dentro de mim. E o Senhor me trouxe uma revelação verdadeira, no lugar da revelação incorreta, errada, enganosa. Em cima dessa revelação, eu tenho me esforçado para caminhar. Outro exemplo, muitas vezes nós estamos cansados. A gente está enfrentando a mesma luta há muito tempo. Vocês já tiveram essa sensação? De que você está enfrentando a mesma circunstância há tempo demais? Parece que a montanha alta não representa mais o tamanho e a fidelidade de Deus. Representa aquela circunstância. Ela é como uma montanha enorme que não vai ser movida. Já passaram por isso? Nesse momento, eu me canso. Eu vou para diante do Senhor, ao invés de descansar, eu quero desistir. Quando nós estamos cansados, o que o Senhor espera de nós? Que a gente se achegue e descanse. Mas nós queremos desistir. Porque a nossa revelação do Senhor Jesus está incorreta. Nós imaginamos, nós olhamos para aquela montanha, para aquela enorme montanha da nossa circunstância, e nós achamos que ela é imutável e que Jesus mudou. O Jesus da palavra fazia aquelas coisas naquela época, mas o Jesus que caminha do meu lado hoje, ele é menor do que aquela montanha, do que aquele problema. E essa é uma revelação errada. Essa é uma revelação errada. A palavra de Deus diz, abra comigo lá em Salmo de número 9. Salmo 9, versículo 9. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Querido, na hora que a gente se cansa, é hora de descansar. É hora de buscar o seu alto refúgio. Ele é mais alto que o seu problema. Certeza absoluta, sua fidelidade chega aos céus. Ele é mais alto que o nosso problema. É essa a revelação verdadeira da palavra, que precisa anular a revelação antiga. Que precisa destruir a visão errada que eu tenho do Senhor. Amém? Muitas vezes, em face desses problemas, a gente murmura. Pode nem ser um problema tão antigo assim, mas a gente murmura, a gente reclama, a gente fala. E sabe o que a minha murmuração diz do Senhor? Eu acho que se o Senhor, na hora em que eu me frustrei, na hora em que eu desisti, e na hora que eu estou murmurando, se Ele fizesse a pergunta que Ele fez para Pedro: e tu? O que você diz? E você? O que você diz que eu sou?
Na minha murmuração, eu estaria dizendo: o Senhor se esqueceu. O Senhor prometeu que o Senhor ia me ajudar e o Senhor se esqueceu. Porque aquele problema voltou. Porque esse inimigo está me afrontando. Porque eu estou com essa situação. Porque eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não vou, porque eu não estou à altura. E eu murmuro. Se o Senhor perguntasse para mim na hora que eu me frustrei: o que você diz que eu sou? Sabe aquele mas vós do versículo que eu li, de Mateus 16? O que eu podia falar? Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas a minha vida estaria falando outra coisa. A minha vida estaria falando: não quero conversa agora, porque o Senhor não resolveu o meu problema do jeito que eu queria que o Senhor resolvesse. Se na hora que eu me canso, Jesus aparecesse para mim e falasse: quem você diz que eu sou agora? Que você está cansada, que você está lutando contra o mesmo problema. Eu diria: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, mas a minha vida ia dizer, as minhas atitudes iam dizer: o Senhor não é vencedor sobre todas as coisas. Hoje, quando o Senhor... Eu estava orando ali atrás, antes de vir para cá. Nesses 3 assuntos, que eram os 3 assuntos que eu achei que a ênfase do Senhor ia estar, o Senhor começou a me falar sobre nós, como igreja. Cada um aqui vive uma circunstância diferente. Talvez você esteja vivendo períodos de grande vitória. Talvez você esteja vivendo períodos de grande luta. Talvez você esteja vivendo períodos de grande espera. Mas e se o Senhor aparecesse diante de cada um de nós hoje e perguntasse: mas vós, o mundo diz coisas sobre mim, mas vós, o que vocês dizem que eu sou? Medite aí no seu coração, qual seria a sua resposta real? Não a que eu disse que eu falaria da boca para fora, mas a real. Nós teríamos: tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Essa seria a nossa declaração? Se o Senhor, ao invés de perguntar para você que é discípulo sobre o que você pensa, do que você diz que Ele é, e se o Senhor perguntasse para você assim: o que seus filhos dizem que eu sou? O que seus filhos dizem? Se o seu filho ainda não tem idade, ainda não tem um relacionamento com o Senhor, o que você acha que ele ia dizer de Deus? Porque se ele não tem a própria visão ainda tão consolidada do Senhor, a visão dele está baseada no seu relacionamento com Deus. A impressão que o seu filho tem de Deus, principalmente de Deus como Pai, está, até certo ponto, fundamentada no que ele vê na minha vida, na sua vida. O que ele responderia? Quando Jesus perguntasse: o que você diz que eu sou? Para Manuela, por exemplo. Manuela, o que você diz que eu sou? E, queridos, isso me trouxe muito temor. Porque você, como eu falei, você pode não estar nos momentos em que eu citei aqui, que eu contei essas experiências minhas. Você pode estar num momento muito bom com o Senhor. Mas eu acho que, em certa medida, o Senhor queria fazer essa pergunta hoje para todos nós. Que a sua vida tem falado para os seus parentes que não me conhecem? Se eu perguntar a eles: o que vocês dizem que eu sou? O que você acha que os seus parentes vão dizer? Isso me trouxe muito temor. Hoje a gente ouve muito falar sobre o secreto, o tempo de secreto, a busca no secreto. Isso não foi inventado agora, isso está desde que Jesus nos ensinou a entrar no nosso quarto e fechar a porta.
a orar ao Senhor. Mas hoje há uma ênfase nisso, e eu queria especialmente falar com a galera mais nova, que vive muito isso. O que o seu irmão, que está sentado aí do seu lado, aqui na igreja, diz do Jesus que ele vê na sua vida? Porque o Jesus que você mostra tem que ser muito igual ao Jesus do secreto. O Jesus do secreto tem que ser o Jesus que eu exalo. Tem que ser o Jesus que aparece nas minhas conversas. Tem que ser o Jesus que quando alguém pega o meu WhatsApp, é aquele Jesus que está lá no meu WhatsApp. Sabe? É tão sério assim. É tão sério assim. Para muitos, queridos, nós somos a única Bíblia que eles vão ler. Abra a palavra comigo em João 17. Versículo 11, primeiramente. Essa é a oração sacerdotal de Jesus. E nessa oração ele enfatiza 4 vezes a necessidade da unidade da igreja. Vamos ler o verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Passa lá para o verso 20 agora, por favor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Até aí. 4 vezes o Senhor fala. O Senhor não diz que nós deveríamos ter poder em abundância nas nossas reuniões, apesar dele nos ter dado isso como herança. Não falou de bênçãos materiais, não falou de influência, não falou de nada disso. A ênfase do Senhor nessa oração, a oração no fim da sua vida, foi que eles sejam um, para que a efetividade do Evangelho aconteça. Para que a efetividade do evangelismo seja real. Porque não adianta nós nos esforçarmos com programação, com eventos, para evangelizar esse mundo, pregar Jesus e falar aos 4 ventos, gravar vídeo, fazer 200 coisas. Se não houver unidade, o mundo não saberá que Cristo é real. Oração de Jesus. Para que o mundo entenda que isso é verdade, que Jesus é verdade, que Ele está vivo. Para que nosso evangelismo seja eficaz, é necessária unidade. E aí eu pergunto, amados, que Cristo que eu tenho mostrado para o meu irmão? Que Cristo eu tenho mostrado para mim, para o meu GR? Que Cristo eu tenho mostrado para o meu ministério? Que Cristo eu tenho mostrado para os meus filhos? Que Cristo eu tenho mostrado dentro da minha casa? Que Cristo eu tenho mostrado para os visitantes? Qual é o Jesus que eu tenho mostrado nas minhas redes sociais? Qual é o Jesus que eu tenho mostrado na minha vizinhança, no prédio onde eu moro? No trânsito? Misericórdia, né? No trânsito.
O Senhor, como eu disse, Ele enfatiza a unidade, para que haja efetividade nos nossos esforços evangelísticos, e é para isso que nós estamos aqui. O Senhor nos deu uma grande comissão. Nós não estamos aqui para nos reunir todos os domingos, ouvir um louvor maravilhoso, ouvir uma palavra e ir para casa satisfeitos e começar a ficar com fome lá para sábado. Nós estamos aqui porque há uma grande comissão sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. Sobre nós, há o peso de uma responsabilidade de fazer o Evangelho do Senhor conhecido. E fazê-lo conhecido na verdade quem Ele é. Porque há o Evangelho enganoso, um Evangelho errado, incorreto, que tem levado o mundo a blasfemar do Senhor. Que não sejamos estes, em nome de Jesus. Que hoje o Senhor abra o nosso entendimento. Porque eu tenho falhado, eu creio que nós temos falhado, senão o Senhor não teria trazido essa mensagem. A minha ênfase, querido, o meu desejo era dar ênfase em outra coisa. Era dar ênfase na vida cristã, na vida individual de cada um, no seu ministério, no seu tempo de busca com o Senhor, talvez ali na sua família. Mas o Senhor me impeliu a trazer isso para o âmbito da igreja, e há um motivo. Sobre essa igreja há uma palavra. Há uma palavra, há uma profecia sobre essa igreja, de que esse bairro não seria mais o mesmo. Nós estamos aqui há 12 anos. Eu não quero estar mais aqui há 12 anos. E ver aqueles jovens se drogando ali. Não quero mais. Sabe, amados, a gente vai para lá. A gente fica lá. Ontem mesmo, o GI, o Crosswords, a gente estava lá. Mas falta uma efetividade no nosso evangelismo, em nome de Jesus. Que sejamos um. Sabe, nós sentimos a igreja entrando num novo nível de maturidade nesses dias. A igreja está entrando num novo nível de maturidade, e a maturidade, querido, ela é o atestado de que você está pronto a abrir mão de várias coisas em prol do Senhor. O cristão maduro é aquele cristão que ele não retém nada. O Senhor tem nos chamado a uma promessa sobre a vida de cada um, eu tenho certeza. O Senhor distribuiu dons sobre nós. E esse mesmo Senhor voltará um dia, vai nos perguntar: quantos estão aí, os seus dons? Como é que estão? Qual foi a multiplicação desses dons? O Senhor não vai pedir isso para o cabeça do seu ministério, Ele vai pedir isso para cada um. Para cada um de nós. Mas é necessário fundamentar o nosso relacionamento como igreja na unidade. Eu não preciso pensar exatamente igual ao meu irmão, não é disso que nós estamos falando. Mas é na capacidade que cada um de nós tem de abrir mão das suas convicções pessoais pela verdade daquilo que o Senhor nos pediu. Eu não concordo com o ABC, porém eu entendo que o Senhor nos deu uma direção, eu confio na direção que o Senhor deu e eu estou aqui. Isso é maturidade, o Senhor tem nos chamado para isso nesses dias. Porque mais uma vez eu quero enfatizar o que o Senhor enfatizou no meu coração. Ele é um Deus zeloso por manter as promessas que Ele fez na vida de cada um. Ele é um Deus zeloso, Ele é o primeiro que vai estar pronto a cumprir cada promessa, desde que nós guardemos os seus mandamentos. Desde que andemos nos seus preceitos. Ele é o mais interessado em cumprir sobre nós cada uma das suas promessas. Mas o mesmo Deus que estabelece a aliança, Ele diz: guarde os meus mandamentos. Caminho neste caminho. Para que eu possa te abençoar. Para que eu possa vir e multiplicar grandemente tudo aquilo que você tem. Queridos, muitas vezes eu me pego querendo viver a vida cristã. Eu quero dar exemplos meus, tá? Para que vocês entendam que isso não acontece
só com as pessoas que não são pastores ou que não estão liderando nada. Muitas vezes eu me pego numa tendência a viver a vida cristã baseada em execução do serviço e não no serviço. Vou dar um exemplo para você. Lembra de Marta e Maria? Marta. Eu estou fazendo, fulano não está. A vida cristã que eu vivo, baseada na execução do meu serviço para o Senhor, ela está sempre olhando o outro e apontando o dedo. Porque a Marta se opõe a Maria não se opõe a Marta. O Senhor nos chamou para o serviço, mas porque isso vai trazer sobre nós santificação, isso vai trazer sobre nós crescimento, isso vai trazer sobre nós identidade de Cristo, autoridade. Autoridade. E quando nós estamos falando de serviço, não é eu trabalhar e servir naquilo que é o meu sonho de vida. É trabalhar e servir naquilo que Deus me chamou para esse tempo. Nós somos uma igreja que trabalha. Nós vemos isso, os líderes veem isso. Mas muitas vezes nós estamos focados na execução do serviço e o Senhor não nos chamou. O Senhor nos chamou para focar no serviço, em quem está sendo servido. Se durante o meu serviço eu conseguir entender que aquele processo vai me fazer mais parecido com Jesus, porque foi esse o caminho que Ele tomou. Foi o caminho da lavagem dos pés, foi o caminho de curar, de caminhar com os enfermos, de sentar com aquele que é sujo, de dar sua vida por eles. Esse foi o caminho que Ele tomou e quando eu entendo, e se Ele deu a vida dele por estes, eu também vou dar a minha. Eu mudo meu foco. Ao invés do meu serviço na obra de Deus estar focado na execução do serviço, eu vou focar no processo. E eu vou estar inteiro ali para que o Senhor possa cumprir em mim, me transformar mais próxima à imagem do seu Filho. Amém? Aleluia. A minha visão do Senhor muitas vezes é limitada, aqui no âmbito da igreja também. Quando eu fico pensando que tudo o que o Senhor tem para fazer nessa igreja, Ele vai fazer nessa geração. Acontece com vocês? Eu fico assim, Senhor Deus, em fevereiro eu vou fazer 40, e isso aqui não começou ainda, a gente não tem coral, a gente não tem orquestra, a gente tem não sei o que, 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 não sei o que. E o Senhor fala assim, você olha muito para o que você não tem, em vez de olhar para o que você já tem. Mas o que a gente tem, Senhor? Um palco desse tamanho que cabe uma coral de 100 pessoas. É o que a gente tem. Amém? É o que a gente tem. O que a gente tem? Regente. A Lalinha lá. É o que a gente tem. O que a gente tem? Bom gosto musical. Né, Lalinha? O que mais que a gente tem? Um monte de criança. E só. E uma ideia na cabeça. É o que a gente tem. E eu fico para o Senhor e falo, Senhor, nós vamos ver aquela louvor cheio, não sei o quê, de instrumentos. Quando a gente estiver com 60, eu não consigo nem pular mais com 60 desse jeito. E o Senhor fala, você vai morrer. Eu não. Pode não ser você que vai reger o coral. Você fica sentada lá, olhando. Não, deixa eu um pouquinho só. Mas, gente, eu tenho essa tendência, não sei se vocês têm, mas eu acho que Deus, Senhor, está acabando o tempo, como é que nós vamos fazer? E o Senhor fala para mim, eu sou Deus das gerações da Igreja Cristã Bíblica. Eu sou Deus das gerações da Etel do Fabiano. Eu sou o Deus das gerações do pastor Marcelo, da pastora Adriana, da Lala e do Cláudio. Sabe, isso tira, isso me deixa um pouco... porque eu queria ver. Mas isso tira o foco de mim. E da minha maneira de fazer as coisas e achar que as coisas têm que ser feitas do meu jeito. Sabe, o Senhor é atemporal. O Senhor é atemporal. E Ele é um Deus de gerações. Eu tenho certeza que eu tinha um texto aqui para isso. Não tem. Mas o foco nessa questão das gerações é,
Não é porque o Senhor é um Deus de gerações que eu posso fazer assim. Então estou de boa que a próxima geração vai chegar e cheio de gás e eles que cumpram o que eles têm que cumprir. Amém? Vocês ouviram? Não é porque o Senhor é um Deus de gerações que eu posso levantar as minhas mãos e falar assim, bom, agora eu vou curtir porque a próxima geração está chegando aí cheia de gás e é eles que vão fazer o que tem que fazer. Não. O Senhor também é Deus da minha vida. E há algo que Ele colocou sobre os meus ombros e os talentos que Ele me deu vão preparar o caminho em benefício da próxima geração. Amém? Aquilo que o Senhor me pediu para fazer, o chamado que Ele me deu para cumprir, o chamado que Ele te deu para cumprir, é em benefício das próximas gerações também. E se eu não fizer, o meu Senhor vai voltar um dia e vai me dizer, o que você fez com os talentos que eu te dei? Porque essa pergunta todos nós vamos ouvir. Todos nós. E você preparou o caminho para a próxima equipe que veio? Eu estava meio cansada já, Senhor. Daí eu achei que eles podiam andar numa revelação completamente nova. Vinho novo. Aí eu larguei mão, fui levando, empurrando com a barriga. Quando apareceu o próximo líder do louvor, daí eu deixei ele resolver, porque vinho novo. Né? Revelação nova. E o que eu fiz com o meu talento que o Senhor me deu? Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vê nele o desejo de construir uma casa, né, para o Senhor. Um templo lindo para o Senhor. E o Senhor não deixa que ele construa aquele templo. E o Senhor diz que, na verdade, quem ia construir aquilo era Salomão. E, ao mesmo tempo, o Senhor já fala, né, profeticamente sobre Jesus. E Davi podia falar, então tá, estou cansado, lutei muito já, batalhei muito essas guerras, então deixa que Salomão resolva aí. Mas não. Davi preparou tudo. Tudo. Todo o ouro que precisava, madeira, tudo o que precisava, ele deixou tudo encaminhado. Como se ele fosse reger o coral, mas aí ele não conseguiu. Amém, Lalinha? Vamos preparar tudo. Eu creio nisso. Essa igreja foi chamada para manifestar a glória do Senhor através do louvor. E eu tenho sonhos de ver um dia um grande coral aqui, uma orquestra, cantatas sendo apresentadas em vários lugares desse Brasil. Eu creio nisso. Bem lá no fundinho eu ainda visualizo, mas eu estou começando a achar que vai ser um regente mais novo. Mas está tudo certo. Nós vamos arrumar tudo, não vamos lá? Vamos pavimentar o caminho inteiro, fazer tudo o que ele precisa. Porque o Senhor vai cumprir a vontade dele nas gerações da Igreja Cristã Bíblica. Assim como ele cumpriu, Salomão construiu, mas Davi preparou tudo. E toda a descendência até Jesus. Jesus é chamado filho de Davi. Por causa daquele coração. Porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Então, amados, que a gente não fique limitando ao Senhor para nós, para o meu tempo, para o meu momento, amém? Bom, tudo isso que eu falei aqui está baseado na seguinte pergunta: quem você diz que eu sou? As suas limitações têm passado para as pessoas uma visão errada de mim? Tem passado uma visão incompleta, talvez? Ou você tem manifestado verdadeiramente quem eu sou? É como se o Senhor tivesse, como eu falei, diante de cada um de nós, fazendo essa pergunta para nós nessa noite. E o que eu queria que a gente guardasse nessa noite é que essa revelação que Pedro recebeu, ela está disponível para nós. Amém? Tudo isso, eu falei aqui algumas coisas que o Senhor falou comigo e que foram pesadas para mim, eu sei que foram pesadas para você também, mas não é esse o objetivo para esse término de reunião. O Senhor não me trouxe aqui hoje para lançar peso sobre você. O que o Senhor me trouxe aqui hoje é para dizer, se a sua visão de mim, se o seu conhecimento sobre mim está equivocado, as portas estão permanentemente abertas. Amém? As portas para o conhecimento verdadeiro do Senhor estão permanentemente abertas através da sua palavra, através da igreja que manifesta o Senhor e através da experiência
com o Senhor. Ele nos chama, amados, à experiência. Porque um momento do toque do Senhor, uma experiência sobrenatural com o Senhor, e você é transformado. Basta um momento de sobrenatural no seu quarto, de você viver uma experiência poderosa com o Senhor sozinho no seu quarto, e você nunca mais será o mesmo. Sabe, a vida na igreja fica simples. A corrida cristã, aquela carreira que Paulo diz que ele corre, fica simples. Porque muitas vezes a gente vê pessoas se esforçando na corrida, mas eles estão se esforçando para permanecer no caminho. E não é isso que o Senhor nos chamou. Eu não preciso fazer força para permanecer no caminho, quando eu conheço o meu prêmio. Há um esforço em correr esta corrida cristã? Sim, mas o esforço é para chegar na minha recompensa e não para permanecer, para não sair do caminho. Eu nem quero sair. Quando eu tenho revelação de quem o Senhor Jesus é, eu não preciso fazer força para permanecer no caminho. Vocês entendem isso? O esforço é simplesmente para chegar, para completar a carreira, para cumprir o que o Senhor me pediu. Não para permanecer no caminho. Porque a minha recompensa é linda demais, eu nem vou querer deixar esse caminho. Amados, eu vivi isso. Eu cresci na igreja. De pequenininha. E eu cresci no ambiente, nas atividades, nos evangelismos e nas coisas, achando que eu tinha um conhecimento de Deus, mas o que eu conhecia era coisas sobre Deus e não Deus. Eu conhecia muitas coisas sobre Ele, mas não conhecia Ele. E a partir do momento em que eu pude começar a conhecer o Senhor, certas vontades que eu tinha começaram a se cumprir. Eu me lembro de ver as pessoas cantando aqueles hinos antigos. E apesar de gostar das músicas, eu prestava atenção naquela letra, eu não sentia que aquilo era real para mim. E eu achava que havia algo errado. Porque eu estou aqui desde que eu nasci. Quase que eu nasci aqui dentro. Mas tem algo errado. Mas um dia houve uma revelação. Um dia houve uma experiência. E a partir dali, todas as coisas que eu ouvia e que eu cantava naquelas letras, eu pensava comigo, enquanto cantava, eu sinto isso mesmo. Eu sinto isso. Sabe aquela música que a gente canta, agora cantamos a última música, Glória? Ao Rei do meu coração, dono da minha afeição. Queridos, hoje eu canto isso e eu falo, isso é real. Isso é real. Eu não preciso me esforçar para ficar nesse caminho. Eu amo esse caminho. Eu amo. Eu não deixaria. Eu não deixaria. Depois de tudo que Ele fez, eu não deixaria. Sabe, a ênfase nessa noite, o que eu quero que você guarde de tudo isso. Há uma revelação para você nessa noite. Se essa não é a sua realidade, se você ainda carece de certa revelação do caráter do Senhor, talvez do zelo que Ele tem em manter as suas promessas na sua vida, porque você ainda não foi curado, porque a sua família ainda não foi liberta. Eu quero te pedir nessa noite, abra o seu coração. O Senhor quer te mostrar o Deus que zela pela aliança que Ele tem com você. Vamos ficar de pé. O desejo do Senhor é que, se Ele chegasse diante de você hoje e perguntasse, e você? Quem você diz que eu sou? Que você dissesse a Ele uma revelação tão verdadeira quanto a de Pedro. E eu sei que muitos de vocês têm, mas muitos de nós temos andado em limitações, numa revelação limitada de quem o Senhor é. Talvez, como eu disse, pelas circunstâncias na nossa família que não mudam há décadas. Talvez porque eu estou orando por um negócio que só piora.
Talvez porque eu estou pedindo a Deus por alguma coisa e não há mais chance de acontecer. E essa aparente realidade está querendo trazer para mim uma visão equivocada de quem o Senhor é. Talvez porque eu tenha me esforçado. Eu estou me esforçando para permanecer no caminho, mas eu não estou conseguindo. Na verdade, eu nunca consegui, de coração, cantar que eu amo o Senhor. Se você, querido, está em algum desses casos, eu te peço nessa noite, feche os seus olhos, abra o seu coração para o Senhor. Começa a dizer a Ele agora, qual é a visão que você acha que é limitada? Qual é a visão que você hoje teve convicção de que está errada? Talvez você precise ter revelação de quem você é. Você é escolhido, escolhida do Senhor. E tudo aquilo que diz respeito à sua vida, Ele vai fazer. Ele vai trazer todos os recursos que você precisa. Você não precisa correr para nenhum outro lugar. Nele estão todas as suas fontes. Se há um pecado difícil demais de abandonar, se tem havido pecados difíceis demais de vencer, receba a revelação nova nessa noite. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. E é sob a vitória dele que você vai caminhar. Não permita, querido, não permita que o seu pecado te afaste do Senhor. Por causa do sangue de Jesus, você tem livre acesso ao trono da graça. Então cada falha só está na sua vida para te aproximar dele, não para te repelir. As suas fraquezas estão na sua vida para te aproximar do trono da graça, não para te fazer dar as costas para aquele que pode te ajudar. Eu queria convidar você nessa noite que precisa de uma revelação nova do Senhor. Quero abrir essa oportunidade, porque o Senhor está aqui, Ele trouxe essa palavra. E Ele falou ao meu coração que hoje grilhões seriam quebrados, despedaçados neste lugar. Pessoas que estavam vivendo em amarras, dentro de cadeias, em pecados há muitos anos, seriam libertas se ouvissem a voz do Senhor. Querido, eu te peço nessa noite, ouça a voz do Senhor. Essa pode ser a chance de você ter uma revelação nova do Senhor. Esse pode ser o momento, aquele momento que você espera de ter finalmente o seu coração transformado. Não é você quem vai transformar, é Ele. Ele é quem transforma o coração e coloca um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Não poderíamos fazer essa obra nós mesmos. Se você tem caminhado em uma visão limitada do Senhor, eu quero te convidar a vir à frente hoje. Nós vamos orar. E o Deus que é zeloso em cumprir a sua aliança vai tocar na sua vida. Senhor Jesus, respondendo ao chamado do Senhor, ó Deus, nós nos apresentamos diante do Teu altar nessa noite. Senhor, nós entendemos, ó Deus, que do lado do Senhor dessa aliança, sempre haverá constância, permanência. O Senhor é o Deus que não muda. Não há arrependimento no seu coração sobre a cruz. O Senhor não voltou atrás. O Senhor não pensou duas vezes quando eu pequei. Senhor, nós queremos agora responder ao Senhor publicamente no nosso lado dessa aliança. E no nosso lado dessa aliança, Senhor, nós agora nos desfazemos de tudo o que temos tentado usar, ó Deus, para caminhar nela. Deus, a aliança foi estabelecida pelo Senhor. Nós entendemos isso nessa noite. A nossa resposta é: guardarei os teus mandamentos. Guardarei os teus mandamentos. Eu vou ouvir a tua voz.
Eu vou ouvir a tua voz. Eu não vou mais me fechar, eu não vou mais me afastar quando eu cair. Mas eu vou fazer com que cada falha me aproxime do trono da graça. Com que cada falha me aproxime mais e mais daquele que pode me livrar. Senhor Jesus, receba, Deus, cada vida aqui. Receba, Senhor, cada um, ó Deus, que o Senhor cumpra o que o Senhor prometeu, Pai. De que o Senhor estaria quebrando grilhões nessa noite. De que o Senhor estaria despedaçando cadeias que tem nos prendido, Senhor. Que tem nos colocado debaixo de uma visão errada, limitada de quem Tu és. Senhor, derrama em nós nessa noite unidade, um batismo novo. De unidade, uma disposição de mente e de coração. De andarmos juntos como uma família. A Tua família. Senhor, abre os nossos olhos para aquilo que não estamos vendo. Nós sabemos, ó Deus, de muitas coisas, Pai, sobre nós. Mas há, Senhor, muitas coisas que o Senhor precisa nos revelar e nos libertar, ó Deus, em nome de Jesus. Faça isso nessa noite sobre as nossas vidas, sobre cada um aqui. Em nome de Jesus, faça isso. Que o Teu Espírito agora, Senhor, ministre a cada coração. A cada coração. Receba da porção que o Senhor separou para essa noite, para esse momento. Nesse momento de resposta ao Senhor, receba o sim e o amém do Senhor sobre cada uma das suas promessas. Sobre cada uma das suas promessas. Receba hoje o sim e o amém para uma vida extraordinária. No poder do Senhor. Aleluia.